Fala, meus queridos, estamos aqui de novo, vídeo 3. Eita, nós, foi bastante coisa, hein? Eu achei que ia dar para fazer um videozinho de uns 20 minutos e ia pegar todas as matérias. Vai ficar 20 minutos para cada um. Mas, enfim, né, faz parte, tem que estar completo, tem que estar bem explicadinho, tem que estar claro. Então, esse é o caminho. Não precisa ver tudo de uma vez, né? Vai partindo, vai estudando ao longo dos dias e aí vai te ajudar. Mas vamos finalmente para o nosso último assunto, o assunto mais recente. E é aquele assunto quando, você já sabe, né? Quando o assunto vai ficando muito pro finalzinho do nosso tempo de preparação para a prova, costuma ser aquele que eu vou um pouco mais devagarzinho, né? Não precisa pegar as questões mais difíceis para ele, porque justamente o tempo de amadurecimento daquela matéria é um pouco maior, ok? Acaba sendo menor em disponibilidade de tempo, mas vai ser maior, porque a gente vai ter que continuar ele depois da realização da avaliação. Então, vamos finalmente para o assunto de climatologia. Climatologia é basicamente este grande campo de estudo que estuda o clima, tá? Então, ok. Falou uma frase que não significou nada, né? Então, afinal de contas, o que é a história de clima? O que é o clima? O clima, então vamos fazer uma definição de ensino fundamental. Vamos lá, vamos com calma. O clima, basicamente, é o padrão de umidade e de temperatura de um local. Então nós temos essas duas coisas que a gente está sempre medindo e impacta diretamente a nossa vida. A roupa que tu escolheu para vestir hoje foi diretamente impactada. Se tu botou um guarda-chuva ou não na mochila, foi diretamente impactada se ia ficar quente, ia ficar frio, se ia ficar chuvoso, se ia nevar, se ia cair uma tempestade. Então tudo isso é climatologia. Umidade, temperatura. Umidade, temperatura. Esse padrão, ele não é descoberto assim, eu vou lá, olho pro local, que legal, olha, tá ali, então aqui é o clima tal. Não é assim que acontece. A gente precisa acumular observações ao longo de um longo prazo. Então, geralmente 30 anos, às vezes mais, às vezes menos também. Então a gente não é tão rígido assim, mas em geral 30 anos é o suficiente para ter uma informação bem confiável sobre qual é a média de umidade e temperatura, qual é o comportamento geral de umidade e temperatura naquele determinado local, naquela cidade, naquele estado, naquelas regiões de um país. Então isso é clima, padrão de umidade e temperatura de um local. Esse padrão, ele precisa ser observado ao longo de muitos anos para de fato ser confiável. Então precisa medir umidade e temperatura por muito tempo. E aí o que ele vai te dar de resultado? Ele vai te dar de resultado que, de acordo com os meses do ano, as semanas do ano, tu tem uma certa expectativa do que vai acontecer com umidade e com temperatura. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, vamos ser mais específico, nós temos algumas características que são típicas, que são esperadas. Por exemplo, nós temos que o nosso verão ele é bem quente. E costuma ser um verão, de certa forma, de uma umidade equilibrada, aí, em torno de uns 100 milímetros de chuva e tal, mas não é um verão que, por exemplo, neva, sabe? Não é do nosso padrão, então não temos expectativa que do nada no verão comece a nevar. Por quê? Porque o nosso padrão climático aponta para um verão quente e de uma umidade moderada. Os meses vão passando, a gente vai tendo, por exemplo, uma outra marcação, ainda vou usar a figura das estações do ano, por exemplo, o inverno. O nosso inverno costuma ser bem frio. Às vezes, em exceção, tem alguns dias que tem um pico de calor, como hoje, né? Hoje eu tô gravando, tá ali marcando ali na Alexa 28 graus Celsius e nós estamos em 28 graus Celsius no inverno. Então existem momentos que são de picos de calor mesmo no inverno, embora a média de temperatura seja mais baixa. E a umidade, ela dá uma subidinha legal no inverno aqui no Rio Grande do Sul. Especialmente aqui em Porto Alegre. Então, só para te ter uma ideia, a gente tem isso como expectativa. Então, é o que nós achamos que vai acontecer esse ano, ano que vem, nos outros anos. Então, esse é o nosso clima. Um clima que a gente pode dar um nome simplesmente de clima subtropical. Aí, a partir disso, é interessante posicionar que tem uma outra figura interessante quando a gente fala de umidade e temperatura, que é muito confundida com clima. Lembra que eu estava falando antes que a gente tem que medir diariamente umidade e temperatura, qual foi a máxima, qual foi a mínima, vai sempre medindo. Mas essas medidas, elas não são o clima. O clima é o padrão de longo prazo. Como é que a gente dá um nome para essas medidas? Essas medidas do momento ali, momento que está de umidade e temperatura. Essas medidas chamam-se tempo atmosférico.
Então, o tempo atmosférico é quando nós temos o padrão de umidade e temperatura do dia. Então, nós temos o estado da atmosfera naquele dia. Hoje está 28 graus Celsius. Hoje está chuvoso. Hoje está nevando. O que está acontecendo agora é o tempo atmosférico. Quando a gente vai num site ou mesmo olhando a TV, aí num jornal, e o pessoal vai dizer como é que vai estar, se vai chover, se não vai, o pessoal vai te dar a previsão do tempo, não a previsão do clima, a previsão do tempo, porque ele está tentando prever, está tentando te comunicar, né, como se comportará umidade e temperatura no curto prazo. Então, esse curto prazo, tempo atmosférico. Padrão de longo prazo, clima. Ok? Então, a primeira distinção importante. Mas vamos voltar para a história do clima. Então, o clima tem essas características. Mas o que influencia? Vamos tentar destrinchar isso. Né? Primeira coisa que influencia, se eu estou falando sobre temperatura, o que dá a temperatura aqui para a nossa atmosfera? O calor do Sol. Né? E o calor do Sol, ele acaba se dispersando de uma maneira irregular na superfície do nosso planeta, por uma série de fatores. Então, o primeiro deles é o formato do nosso planeta. O planeta Terra é um planeta esférico, né? Então, se ele é um planeta esférico, o que acontece? Os raios solares, conforme eles vão sendo emitidos em direção ao nosso planeta, quando eles estão direcionados para a faixa da linha do Equador ali, essa faixa entre os trópicos, né? Eles acabam muito mais concentrados. Quando a gente vai indo em direção aos polos, o que acontece é que a mesma quantidade de calor, ela acaba irradiando sobre uma superfície muito maior. E isso gera uma redução muito grande do potencial de aquecimento desses raios solares. Porque tu tem que aquecer com a mesma quantidade de calor uma superfície muito maior. E aí o resultado disso, obviamente, é que esses locais ficam bem mais frios. Ou seja, o nosso planeta ele recebe o calor do Sol e espalha esse calor esse calor se espalha de maneira desigual. Então nós temos aí algumas características para isso. O formato esférico da Terra, que gera então esse espalhamento desigual. Mas se o nosso planeta fosse parado simplesmente, ia ter um lado que ia estar torrando, e outro lado do nosso planeta que ia estar completamente congelado. E essa parte do meio ia estar, vamos dizer assim, um pouquinho ameno. Porém, nós temos um movimento na Terra, que é um movimento de rotação. E a rotação da Terra acaba espalhando este calor irradiado do Sol, que chega ao nosso planeta por meio de grandes faixas, que nós chamamos de zonas. A zona tropical, aquela que fica entre os trópicos, ou uma zona quente. Nós temos uma zona intermediária, assim, de temperaturas, que são as zonas temperadas. E nós temos as zonas frias, que são as zonas polares. Aí nós temos, portanto, o que nós chamamos de vamos botar assim, os 3 climas ancestrais do nosso planeta. Então, se nosso planeta fosse assim, fácil de explicar, era tranquilo de dizer, nós temos 3 climas, o quente, o moderado e o frio. Mas não é só isso, né? Tem várias coisas para a gente chegar na caracterização climática mesmo. Mas já começamos a dar o primeiro passo. Já entendemos que a temperatura, ou seja, a radiação solar que vem, né, do Sol e chega ao nosso planeta, acaba influenciando diferente, de acordo com onde ela chega. Chegando na parte tropical, climas quentes. Chegando na parte temperada, climas mais moderados. E chegando na parte polar, climas frios. Aí nós temos um outro fator aí no meio, né? Olha que legal, o Rio Grande do Sul está na zona temperada, mas o nome do nosso clima é subtropical, porque embora esteja na zona temperada, ele sofre uma influência grande das características do clima tropical. Então, tem exceções, tem mais coisa para botar aí nesse jogo. Beleza, vamos para o próximo. Saímos das zonas da Terra, das zonas térmicas da Terra, e vamos explicar uma outra coisa que também influencia bastante as temperaturas. Inclusive eu estava citando várias vezes aí na explicação de clima, que são as estações do ano. Além da desigualdade de calor, dessa diversidade de calor que acontece pelo formato esférico, movimento de rotação e tal, esse espalhamento do calor de maneira desigual, tem uma outra coisa também que acontece, que é ligada a outro movimento da Terra, que é o movimento de translação. A Terra também realiza um movimento ao redor do Sol, que é a translação, mas a translação terrestre ela se dá de maneira inclinada. O nosso planeta ele não está fixo, retinho assim, ele está inclinado.
E essa inclinação, embora ela varie, mas ela varia em janelas de muito tempo, tipo 26 mil anos, ok? Então, para o nosso estudo, nós vamos considerá-la fixa, ok? Então, o eixo de rotação da Terra, ele faz o movimento da translação junto, ao redor do Sol, mas ele faz esse movimento inclinado sempre para o mesmo lado, ok? A Terra não é um peão que fica para lá e para cá, então sempre inclinado para o mesmo lado. Isso gera também uma chegada irregular de calor no nosso planeta. Em algum momento, o hemisfério norte está muito mais exposto à radiação solar. Em outro momento, o hemisfério sul está mais exposto. E essa variação de exposição ao calor solar, a gente dá o nome de estações do ano. Quando um hemisfério está muito mais exposto, ele está no verão. Quando ele está muito menos exposto, ele está no inverno. E as estações do ano, elas vão sendo trocadas, elas são contrárias, melhor dizendo, de acordo com o hemisfério. Enquanto nós estamos agora no inverno, lá no hemisfério norte, eles estão no verão. Quando nós estivermos no verão, a partir ali do final de dezembro, eles lá no hemisfério norte estarão no inverno. Inclusive, aí também toda aquela explicação, por que o Natal, essa história de neve e tudo, porque é uma tradição que vem do hemisfério norte, que está no inverno. Para nós, não é a questão da estação do ano fria, né? Então não combina muito. Mas enfim, aí é a tradição, né? É a cultura. A partir disso, tem outras estações do ano, que são estações que estão no meio do caminho aí. Essas estações são a primavera e o outono, que são quando os dois hemisférios, norte e sul, eles estão recebendo a mesma quantidade de calor solar. Então, quando eles chegam em que o hemisfério norte e o hemisfério sul chegam naquele dia que está igual a radiação solar, tanto numa metade quanto outra do nosso planeta, embora ainda esteja inclinado, ok? Tem muitos vídeos na internet que a exposição da troca das estações está errado, que fica deixando a Terra reta, assim. Não, a Terra, ela recebe no outono e na primavera a mesma quantidade de Sol, continuando inclinada, tá? E outra coisa que é importante saber, claro, que é a ordem das estações, que as estações elas vêm do verão para o inverno, do inverno para o verão. Mas qual é que está no meio mesmo? É a primavera, o outono? Qual é a ordem dessas coisas? E aí eu dei aquele exemplo para ti que é a palavra verão, a origem da palavra verão, que seria uma tradução, assim, seria tempo bom. E a palavra inverno, tempo ruim. Porque verão, essa palavra originalmente seria vero, de tempo bom. Então significaria tempo bom. Tempo bom por quê? Porque o pessoal gosta de praia? Não, porque o tempo bom, porque o verão é uma época que tu não tem gelo, né? Essas palavras elas são europeias. Então tu não tem gelo, então tu não tem muitas vezes escassez de comida. Então é um tempo melhor para desenvolver a vida. E depois tu tem o inverno, o contrário do verão. Então o tempo ruim. Então é isso que é o inverno. Aí, quando nós estamos saindo do inverno, do tempo ruim, e tendo os primeiros sinais do tempo bom, os primavera, nós temos a primavera. Então saímos do inverno, primavera, e chegamos no tempo bom, verão. Então, inverno, primavera, verão. E aí só o que sobra é o outono, que não tem a mesma origem, não é a mesma ideia de tempo bom, ruim e tal. Tem uma origem de a decadência das folhas, assim. Tem uma palavra específica, assim, como se fosse decadência, mas não é bem isso. A caída das folhas, porque o outono no hemisfério norte, especialmente na Europa, tem as estações, o clima que está lá na Europa, ele é super bem marcadinho, então o outono é bem a estação que as folhas vão caindo. E os dias, né, tem dias que marcam essa transição, quando a gente sai de uma estação e entra em outra. Quando a gente está entrando no inverno ou no verão, nós damos o nome desse dia que marca essa passagem de solstício, que é o dia em que o Sol está no seu máximo de distância da linha do Equador. Ou seja, ele está retinho, em ângulo reto, com um dos trópicos, que marcam... O que é um trópico, né? O trópico marca exatamente isso, o máximo que o Sol chega em ângulo reto. Então, em algum momento ele vai estar sobre o trópico de Câncer, em
e outro momento sobre o Trópico de Capricórnio. Então, marcando o início do inverno e o início do verão. E aí, em outro momento, o Sol vai estar a 90 graus sobre a linha do Equador. E aí nós temos uma palavra que começa com as mesmas letras de Equador, o equinócio, que significa mesmo, mesma quantidade de Sol no hemisfério norte e no hemisfério sul. Okay? Então temos também mais esse fator que influencia, então, a questão dos climas no nosso planeta. Que mais? Avançando mais um pouquinho, saímos aí então de estações do ano, zonas térmicas, aí já estamos entendendo que então não é tão simples, por isso que varia tanto inverno e verão aqui no Rio Grande do Sul, porque para além de estar na zona térmica, da zona temperada, pertinho da zona tropical, ainda tem isso, de acordo com a época do ano, nós temos mais calor e menos calor, então tem mais isso. E nós observamos também que, conforme vai havendo a troca de estações, quanto mais distante tu está da linha do Equador, mais tu consegue visualizar a variação de duração dos dias e das noites. Quanto mais tu tá afastado da linha do Equador, vamos pegar como exemplo a Noruega, país bom aí, joga bastante futebol. Nós temos aí na Noruega um caso bem interessante. Como eles estão muito aí para o norte do nosso planeta, o que acontece é que no verão, o hemisfério norte está tão exposto ao sol que chega a um extremo assim de amanhecer ali por 3h30 da madrugada e vai anoitecer só lá perto da meia-noite. Então eles têm lá quase 21 horas de sol. Aí nós temos também o contrário. Quando está no inverno, eles vão enfrentar justamente o contrário. Vai amanhecer ali pelo meio-dia, 1h da tarde, e 4h da tarde já está anoitecendo. Então é um país que está muito próximo ao extremo norte do nosso planeta, consegue ver muito mais forte essas variações. E, obviamente, que se tu tá no extremo norte, no extremo sul, e tu tá vivenciando isso, como a gente consegue ver em Porto Alegre também, essas variações de dia e noite? Se tu tá mais perto da linha do Equador, adivinha o que acontece? Justamente o contrário. Há uma estabilidade muito maior entre tempo de dia e de noite. Então, praticamente não varia. Tu tem perto de... Varia, na verdade. Tu tem perto de 10 a 14 horas. Então, quando tá no verão, por exemplo, aí tu tá mais perto, vamos dizer assim, aqui no hemisfério sul mesmo, tá no verão, aí a tendência é que tu tem ali em torno de 14 horas de sol, 10 horas de noite. Quando tá no inverno, 10 horas de sol, 14 horas de noite. Então, assim, aí varia um pouquinho, mas não é tão absurdo como esse caso norueguês. E, finalmente, chegamos ao último conteúdo que se refere a esta matéria para esta prova, que é aquela tabela sobre elementos e fatores do clima. A primeira parte de elementos do clima já apareceu aqui, né? Já citei várias vezes. O que são os elementos do clima? São aquelas coisas que a gente mede. Então, a umidade e a temperatura são os elementos, são aquilo que compõe. Não existe um aparelho que eu boto na parede aqui e ele mede o clima. Eu pego os dados de duas medidas separadas. Do termômetro, que mede a temperatura, e do higrômetro, que mede a umidade. Então nós temos lá, que no final das contas é um termômetro também, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto. Então, nós temos aqui a medida da temperatura e a medida da umidade. Então essas medidas a gente vai medindo, e aí a gente vai conseguir caracterizar clima. Ou seja, nós temos eles como seus componentes do clima. Portanto, são os dois elementos do clima. Aquilo que é elementar, então aquilo que compõe o clima. Umidade e temperatura. Ah, prof, mas eu vi que também tem pressão atmosférica, também tem a vegetação, tem ventando não sei o que, tem insolação, tem não sei o que. Tá, não, tem mais um monte de coisa. Mas tu tá no 6º ano, tá? Então, vamos segurar um pouquinho. Então, umidade e temperatura. Aí, a partir disso, pensa lá, se eu tenho que medir umidade e temperatura, e aí eu olho lá nas medições, ela fica variando, mas o que faz variar? Será que é só a estação do ano e só as zonas térmicas? E a verdade é que não, tem mais coisas. Então, a primeira tem tudo a ver com zonas térmicas, que são os fatores geográficos do clima, tá? E qual é o primeiro fator geográfico que faz com que haja, então, variação da umidade e temperatura? Que, no final das contas, é isso que é. Elementos do clima são aqueles componentes do clima, e os fatores geográficos do clima, ou fatores do clima, simplesmente, são os atributos da geografia do local que influenciam na umidade e na temperatura. O primeiro desses atributos é a latitude. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Eu penso, não entendi nada. Agora tu me quebrou. Calma lá, vamos lá. A linha do Equador marca a latitude 0.
A gente chama isso de baixa latitude. Quanto mais tu te afasta da linha do Equador, mais tu está aumentando a latitude. Então, quanto mais tu está perto do Polo Norte ou do Polo Sul, tu está ficando mais longe da linha do Equador. Ou seja, tu está ficando mais próximo de altas latitudes. E o que a regra da latitude nos diz? Quanto mais alta a latitude, portanto, quanto mais afastado da linha do Equador, menor é a temperatura. Por consequência, uma das coisas que acontece aí também é, se eu tenho menos temperatura, o que eu tinha visto na aula anterior mesmo, que fazia com que a gente tivesse mais evaporação? A luz do sol, o calor e a luz do sol. Então, se eu me afasto da linha do Equador, eu também vou ter menos evaporação. Portanto, eu vou ter menos umidade. Aí eu peguei o primeiro quadrinho de regras, né? Umidade e temperatura, eles são influenciados pela latitude, sendo, quanto maior a latitude, quanto mais perto dos polos, portanto, nós temos menor temperatura. E quanto maior a latitude também, mais perto dos polos, nós temos menos umidade, porque ela se concentra na faixa equatorial, na faixa tropical. Vamos para a segunda característica, altitude. Esse fator influencia também, porque como assim? Eu tenho duas cidades, uma está na beira do mar e a outra está lá na Cordilheira dos Andes, mas as duas estão na zona tropical. Por que elas não têm a mesma temperatura e umidade? Porque uma outra coisa que influencia é a altitude. Quanto mais alto um local, menor é a sua temperatura. E por consequência, quanto mais alto ele é, mais seco ele também costuma ser. Justamente porque, mas ele está mais perto do Sol, ele não estaria sendo mais aquecido? Não. Por quê? O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. O pico do Monte Everest está a 9 quilômetros de distância. Imagina isso, é 0,00000, bota 6 zeros aí, e aí tu vai ter a diferença entre a superfície que nós estamos aí no nível do mar e do Monte Everest em relação ao Sol. Então, não tem nada a ver. A temperatura é mais alta em zonas mais baixas, mais próximas do nível do mar, justamente porque nós temos mais ar por cima. Ou seja, nós temos uma cobertura de ar maior, e o ar funciona como um certo isolante térmico, ele dificulta que o calor escape. Então isso também ajuda bastante que as temperaturas sejam mais altas no nível do mar, embora, se tu está na praia, por exemplo, há um frescor maior. Porque ao mesmo tempo que a altitude é mais baixa, a temperatura é mais alta, a umidade também é mais alta. Então, o que nós temos? Em geral, lugares mais altos eles são mais frios e mais secos. Lugares mais baixos são um pouco mais quentes e mais úmidos. E aí chegamos no último fator, que são duas palavras que na verdade é a mesma coisa, né? Maritimidade e continentalidade. Maritimidade o que é? Proximidade do mar. Continentalidade o que é? Afastamento do mar. Então, ou seja, uma cidade que está bem perto do mar, na beira da praia, uma cidade que está, imagina na mesma latitude, tá? Tá em 30 graus sul, que é a latitude de Porto Alegre. Tu tá na beira do mar, e tu tá lá no interior do continente, tu tá em Alegrete, tu tá em Santana do Livramento, tá em Uruguaiana. Qual é a tendência que tu vai ver para maritimidade e continentalidade? O que tu vai notar é o seguinte, quanto mais perto do mar, vai ficar mais quente ou mais frio? Então, na verdade, se tu tem a mesma altitude entre as cidades, o que vai acontecer não necessariamente é ser mais quente ou mais frio. Pode ter a mesma média de temperatura, mas quanto mais perto do mar, menor vai ser a variação de temperatura. Então, eu estou bem perto do mar. Temperatura máxima hoje, 25 graus Celsius. Temperatura mínima, 20 graus Celsius. Variação, amplitude térmica, que nós chamamos, 5 graus Celsius. Agora eu estou lá em Uruguaiana, bem afastado do oceano. Vai ver, mesmo dia, mesma latitude, tudo igual. Temperatura máxima hoje, 30 graus Celsius. Temperatura mínima, 15 graus Celsius. Amplitude térmica, diferença da máxima e mínima, 15 graus Celsius. Então nota essa diferença. Quanto mais afastado do mar, maior é a amplitude térmica. Quanto mais perto do mar, menor é a amplitude térmica. E quanto à umidade, aí essa fica mais fácil. O mar costuma, obviamente, como é água, nós temos muito mais evaporação, então costuma ter muito mais umidade também. Então nós temos que, quanto mais próximo do mar, a tendência é que o local seja mais úmido. Quanto mais afastado do oceano, tende a ser menos úmido, ok?
Mas, prof, tem mais coisa que influencia o clima? Tem. Vou te dar um gostinho de algumas aí, ó. Correntes oceânicas, descendência e ritmo dos ventos na atmosfera, massas de ar, albedo, vegetação. Vixe, meu Deus, tem tanta coisa. Variação da insolação lá, de emissão no Sol. Vixe, um monte de coisa. E isso nem citei fatores humanos, né? Poluição atmosférica e tudo, que a gente vai ver depois com relação ao efeito estufa. Mas só para te ter um apanhado geral de que tem muito mais outras coisas para definir clima. Clima é treta braba de se estudar. Mas enfim, é isso aí. Vamos ficar por aqui e até mais. Qualquer dúvida, só me chamar. Tchau.